Salve, salve, galerinha. Estamos de volta aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Batman de 89, atendendo a pedidos aí. Inclusive, deixa aí o espaço aberto, fica à vontade. Você que tem interesse de a gente falando um pouquinho sobre alguma produção que é do seu gosto particular, não importa o que seja, pode ser o que você quiser. Escreve aí nos comentários, dá aquele curtir, aproveita, se inscreve no canal e dá a sua sugestão de algum filme, alguma produção que seja especial para você e que você queira que a gente traga alguma curiosidade, fale alguma coisa, faça uma crítica diferente, né? Porque o objetivo aqui é esse, é abrir esse espaço para a gente poder trocar essas ideias aí. E atendendo a pedidos, eu já falei um pouquinho sobre Superman, e agora a gente vai falar sobre o Batman de 89, né? O Superman de 78, do Richard Donner, e o Batman de 89. Existe uma curiosidade muito grande, primeiro porque os personagens são da mesma editora, né? São da DC Comics, são os personagens mais icônicos, não tem quanto a isso, contra fato não tem argumento, né? O Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, a Trindade representa os personagens os heróis mais icônicos, mais conhecidos, mais famosos, os mais foda também, que se tem notícia. E isso aí a despeito de qualquer gosto particular, porque é assim que sempre vai ser. Vocês já devem ter ouvido falar, quem curte quadrinho, quem acompanha quadrinho, 11 entre 10 artistas querem desenhar o Batman, querem escrever histórias do Batman. Quer dizer, isso não é à toa. Isso não é assim porque o Dicas do Gordo veio aqui e falou que é. Isso é assim porque existem anos de trabalho sendo desenvolvidos. Os personagens têm 80 anos, gente. Os personagens não foram criados ontem, né? Os personagens passaram por situações onde o objetivo era que eles expressassem um pouco, ainda que através do escapismo, eles expressassem um pouco dos anseios de toda uma sociedade. Isso é muito sério, isso é tão sério quanto um estudo de comportamento. Uma coisa que precisa ficar clara é que, mesmo sendo uma adaptação de histórias em quadrinhos também é arte, é a nona arte. Histórias em quadrinhos são o tipo de arte mais antigo que se tem notícia na história da humanidade. Pintura rupestre em caverna é considerado quadrinho. Então, vamos ter um pouquinho de respeito, né? Vamos olhar sem preconceito, porque você pode até não gostar, pode até não curtir HQ, pode achar que isso é coisa de nerd que não tem o que fazer, mas há um reconhecimento quanto ao peso cultural que isso tem. Mas aí é porque é um produto de uma empresa que seja, faz parte da cultura, faz parte de um apelo, né, que as pessoas têm com essa necessidade de contar as histórias, de contar histórias, de trazer experiências através desses personagens tão icônicos, né? E com Batman e Superman, com a Mulher Maravilha não é diferente. Eles têm uma representatividade, uma visibilidade muito grande. Só é lamentável que a própria Warner tem uma certa dificuldade em aplicar isso, né? Vídeo que aconteceu recentemente com Liga da Justiça, que era um filme que é um filme muito legal, que é um filme muito divertido, mas que era para ter sido épico e devido a problemas ali relacionados à produção, acabou ficando apenas no campo do legal. Isso também é história para outro vídeo. O Batman de 89, até chegar a ser produzido, segundo o Michael Uslan, que é o produtor, que está envolvido com esses filmes há muitos anos, né? Está aí até hoje envolvido com essas produções, as produções ligadas ao Batman, há muitos anos. Eles lutaram quase 10 anos para tornar possível esse filme. Devido ao sucesso ali do Superman de 78, eles acharam que era o momento do Batman no cinema. Entretanto, naquela época, existia um apelo muito forte. As pessoas associavam muito a figura do Batman
a figura do Batman da série de 66, a icônica série de 66, né? Mas pelo fato daquilo ser uma coisa muito galhofada, uma brincadeira, de ser uma coisa muito exagerada, uma excentricidade, um exagero muito grande, isso acabou alimentando essa percepção estereotipada que a maioria do público tem com relação a esses personagens, né? E isso dificultou um pouco para que o projeto do Batman saísse do papel e se tornasse um filme efetivamente. Foram quase 10 anos, né, de 78, né, foram 10 anos, né, de 78 a 88, para isso se tornar realidade. E a Warner escolheu o Tim Burton, que já tinha chamado a atenção do público e crítica com Os Fantasmas se Divertem, né, o Beetlejuice. Por ocasião de um relacionamento de amizade que ele tinha com o Jack Nicholson, o Jack Nicholson foi convidado para interpretar o Coringa nessa produção, o que dá bastante credibilidade ao projeto, porque o Nicholson ele é um ator que, além de ser muito conhecido, é um grande ator, realmente, e seu nome leva credibilidade para o projeto, né? Eles conseguiram, depois de muita luta, de muito custo, tirar esse projeto do papel. O projeto também passou por umas intempéries ali ao longo da produção, de estouro de orçamento, de problema com prazo para entregar o projeto e tudo mais. E isso, de certa forma, prejudica um pouquinho o desenvolvimento do projeto, porque, embora exista um forte apelo visual, o elemento estético na perspectiva do Tim Burton, ele consegue ser mais marcante do que a história em si. A história é muito simplória. A história ela não desenvolve o personagem no seu potencial, né? Ele parte de uma premissa específica e não explora isso adequadamente, mas, ao mesmo tempo, a trilha sonora e o desempenho marcante do Jack Nicholson faz com que o filme se eleve a uma grande produção, se torne uma coisa muito, muito querida, né, entre os fãs e responsável aí pelo que a gente entende como a segunda grande Batmania no mundo, né? A primeira foi Adam West, anos 60, com a série do Batman e Robin, de 66. E criou-se todo um universo de merchandising muito lucrativo. A figura do Michael Keaton como Batman se tornou uma marca registrada, né? Aquela logo dourada com fundo preto, aquela coisa bem estilizada, aquilo marcou a geração seguinte, né, com relação a filmes de heróis. A estética do filme foi copiada à exaustão, aquele visual dark, aquela coisa, uma coisa muito característica do Tim Burton, muito bacana também, que casa muito bem com a ideia central do personagem, né? Isso foi muito marcante. Até hoje é muito difícil olhar os gadgets e os veículos que vieram depois e não lembrar daquele mecanismo bizarro, aquela quase como uma locomotiva, aquele Batmóvel, aquela coisa preta opressiva, parece que é a escuridão sobre rodas, né? Aquele Batmóvel, ele tem um design ao mesmo tempo lindo e ao mesmo tempo ameaçador, né? Uma coisa, parece que aquilo surge da escuridão e vai te pegar de qualquer jeito. Enfim, o filme ele acaba passando essa ideia. Embora eu reconheça a beleza visual do veículo, ele não é uma coisa funcional para o que o Batman precisa realmente, ou deseja realmente implementar como um combate ao crime, né, na cidade. Já visto que o veículo no filme tem até uma certa dificuldade para manobrar, por causa do tamanho, tá, aquela coisa, mas isso acaba, de certa forma, no filme fazendo parte da fantasia. Essa observação eu faço como fã do personagem, que conhece o quadrinho, né, que tem uma outra percepção com relação ao que o personagem, a capacidade do personagem.
né? Mas isso não tira o mérito do que o Tim Burton desenvolveu ali em termos visuais, porque isso realmente é marcante até hoje, né? Como havia dito, o filme ele está repleto de curiosidades, a produção está repleta de curiosidades. Michael Keaton ele não foi o primeiro nome pensado ali para interpretar o Batman Bruce Wayne. Atores que faziam muito sucesso na época, que eram muito conhecidos na época, como Alec Baldwin, por exemplo, chegou a ser cotado para interpretar o Batman. Até em função dessa percepção do impacto que a série de 66 teve para o personagem, chegou-se a cogitar que a coisa fosse feita no campo da comédia, né? Com Bill Murray como Batman e o Ed Murphy como Robin. Isso chegou a passar pela cabeça de alguém. Teria sido uma loucura, um negócio absolutamente incrível. Eu não consigo imaginar isso. Ser um negócio, ou ia ser, não tem meio termo, ou ia ser uma bosta, ia ser muito ruim, ou ia ser um divisor de águas na história da comédia de ação, do que quer que seja, né? Lembrando que na época esses caras estavam em alta, então existe sim a possibilidade de repente a coisa, ainda que de uma forma bizarra, a coisa funcionar de alguma maneira, né? Outros atores também foram cotados, mas por uma questão de preconceito optaram por não se envolver, porque naquela época, apesar da notoriedade do filme do Superman de 78, produções, adaptações de quadrinhos não era uma coisa vista com credibilidade, né? Existia essa barreira também até dentro da indústria. Então, o Keaton ele acabou topando, acabou aceitando ali interpretar a maneira que... o que ele leva para o personagem funciona bastante enquanto ele está caracterizado como Batman. O Keaton, vamos combinar que ele não funciona como Bruce Wayne. Ele tem ali o seu charme introspectivo, vamos dizer assim. O Alfred, o Michael Gove como Alfred, é uma das melhores escolhas de todos os filmes do Batman até hoje. Eu acho que talvez ele seja o melhor Alfred. Há de se compreender a necessidade de contextualizar o personagem. Hoje a gente tem um Alfred um pouco mais dentro do que seria o mundo hoje, né? Não efetivamente um mordomo, porque eu acho que esse conceito do mordomo ele já não faz muito sentido hoje, mas há anos atrás isso fazia sentido. Isso era uma coisa que era utilizada pelos ricaços, pelos milionários e tal. Mas mesmo hoje é uma coisa, uma profissão que talvez não faça muito sentido. Então o Jeremy Irons, o Alfred do Jeremy Irons, ele está muito bem contextualizado, sem perder a essência do amigo fraternal, né? O verdadeiro pai. Ele, pai é quem cria, né? Do Bruce Wayne ali e tal. Mas o Alfred dos filmes dos anos 90, que foi o mesmo ator que interpretou nos 4 filmes, os 2 do Tim Burton e os 2 do Joel Schumacher, já falecido, inclusive, saudoso Michael Gove, ele dá uma vida absolutamente incrível. Ele faz pelo Alfred, né, o que eu ousaria dizer que o Christopher Reeve fez pelo Superman. E esperava-se que o Keaton fosse capaz de fazer a mesma coisa. Ele faz muito no contexto que o Tim Burton propõe. O Tim Burton ele é muito autoral. Os filmes são muito o que sai da cabeça dele, o que para determinadas produções é extraordinário, mas talvez para o Batman não seja o suficiente. É bacana, mas não é o suficiente, porque o personagem ele já tem, vamos dizer assim, todo um histórico por trás. Ele não simplesmente brota da cabeça do Tim Burton e o Batman é aquilo. Não, o Batman ele já tem toda uma história. O filme foi lançado por ocasião dos 50 anos do personagem, em 89. Né? Foi como se fosse parte das comemorações de 50 anos. Quer dizer, então, quando aquilo foi produzido, já tinha 50 anos de história. Então, não é só uma questão de virar, não, vou tirar o que está da minha cabeça e vou lá e vou fazer. Não, poderia ter tido um pouquinho mais de critério com isso, mas isso não chega a ser... Isso é um problema se a gente analisar o filme como a maneira, da maneira que a história é contada. Porque, como eu falei no início do vídeo, é simplório. Mas
para um personagem com tanto conteúdo. Mas no aspecto da perspectiva do diretor, do Tim Burton, o filme é muito legal, é muito marcante, tanto é que até hoje é reverenciado e com justiça, porque é uma coisa que realmente marcou muita gente. Me marcou, eu tenho minhas preferências, eu tenho as minhas ressalvas com relação a essas duas produções do Tim Burton, mas eu sei o quanto elas são importantes e eu tenho um respeito muito grande por esse trabalho. Eu vi isso em criança, eu tinha 13 anos quando eu vi o Batman de 89, eu fiquei maluco com aquilo era uma loucura. É difícil superar aquele I'm Batman, aquela coisa marcante, incisiva, né, que ele faz ali do Keaton, né, a maneira como ele morde o lábio para tentar, né, ele tem uns trejeitos, até a coisa do Batman ser meio durão, meio Robocop, a indumentária não permitia muitos movimentos e tudo mais, até isso acaba sendo uma coisa, uma brincadeira gostosa, faz parte da brincadeira, se torna uma coisa agradável, né? O visual, particularmente eu prefiro o visual de 89, embora o visual de 92 da continuação, ele, em termos de concept, em termos de estética, ele seja mais exímio, vamos dizer assim, mas eu não creio que, no meu entendimento como fã de Batman, essa não é uma preocupação que o personagem teria. O personagem teria uma preocupação com uma coisa mais funcional, seja no aspecto de intimidar e na questão da mobilidade. Eu acho que essa é a preocupação do Bruce Wayne. Ele não está preocupado se ele vai usar... O Bruce Wayne, ele não é o Tony Stark. O Tony Stark se preocupa com estética. O Bruce Wayne, ele não se preocupa, ele se preocupa com a funcionalidade. Ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado com a funcionalidade, se aquilo vai incutir terror no coração dos criminosos. Ele não quer saber se o desenho da roupa vai estar bonitinho, se é uma armadura, ou se a orelha vai estar certinha ou não vai estar. Ele não está preocupado com essa porra. Ele está preocupado, meu irmão, em surgir da escuridão e fazer o bandido se cagar de nervoso, enfiar-lhe a porrada se for necessário, e deixar o caminho aberto para que a justiça seja feita, ainda que seja na base do medo. Essa é a essência do personagem. Então eu acho que muitos fãs também pecam no sentido de achar que não, a roupa do Batman Returns, ela é muito mais bem desenhada, muito mais bem delineada, as orelhas não sei o que, o bíceps não sei o que lá, vai falar, puta que pariu, né, meu irmão? Porra, caralho. Porra, o nego tá preocupado. O cara tá preocupado com essa porra. Ele não entende porra nenhuma de Batman, entende muito pouco, né, do que o personagem é essencialmente. Então, por esse motivo, eu acho a roupa de 89 muito mais opressiva, assustadora. Ela faz jus a essa premissa de incutir medo, de trazer esse elemento, de usar essa coisa do medo como uma arma, né, a favor ali do Batman. A coisa da capa, o desenho da capa e tudo mais, tudo isso é muito bacana. Trilha sonora, uma trilha sonora absolutamente incrível, todas duas, né? A do Prince é uma viagem no ácido, e aquilo é fantástico, aquilo é do caralho, aquilo casa com a ideia de uma maneira absolutamente incrível. E a trilha sonora do Danny Elfman se tornou um ícone do personagem. Ela se tornou tão importante para o personagem quanto a música de abertura da série de 66, que todo mundo conhece, aquele todo mundo conhece isso, né? Você vai chegar em outro planeta, vai tocar isso, o alienígena vai falar Batman na língua dele, com certeza. De tão importante que isso é. E o filme, ele teve umas curiosidades ali de produção, como o sumiço da Kim Basinger, sumiu por 2 dias com o Prince, atrasou a produção, uma confusão danada. Ela era famosa por gostar de maluquice, de putaria, acabou se envolvendo em um monte de confusão. O Jack Nicholson, ele teve uma tacada de mestre em termos de mercado, porque ele abriu mão de alguns direitos que ele tinha com relação a cachê e preferiu receber em termos de merchandising. Então, foi uma jogada de mestre, ele ganhou um dinheiro absurdo com isso, ele lucrou muito com action figure, com tudo que era relacionado ao filme e à imagem do Coringa dele. O Coringa dele é um dos mais exaltados,
com razão o trabalho que ele faz, apesar de parecer que é ele mesmo interpretando ele louco, porque aquele Coringa é muito Jack Nicholson, né? É possível identificar ali elementos do quadrinho dos anos 40 e 50, ali naquela interpretação magistral do Jack Nicholson, um destaque para um dos momentos dele que eu acho mais coringa, né, mais coringuescos, é quando ele mata um mafioso eletrocutado ali, ele oferece um aperto de mão e dá um choque, o cara morre eletrocutado, ele fica só a caveirinha do cara e depois ele ainda fica debochando da caveira. Eu acho aqui um negócio, uma sacada genial para o personagem, né? Então é isso, rapaziada. O Batman de 89, um filme muito importante para quem curte quadrinho. Acho difícil que alguém nunca tenha visto, mas se não viu, dê uma chance, veja, porque vale a pena matar essa curiosidade, ver como as coisas eram feitas há alguns anos atrás. E espero ter trazido alguma coisa relevante para vocês aí. Obrigado ao amigo que deu essa sugestão, pediu para falar um pouco sobre esses dois filmes icônicos, tá? E mais uma vez, se inscrevam, acompanhem aí, deem dicas, gostou ou não gostou, aí embaixo aí, escreve aí pra gente ver. Eu procuro responder todo mundo quando dá tempo. E tem algum filme que você quer que a gente fale aqui, quer que eu fale alguma coisa sobre algum filme que você gosta, ou que você não gosta, vamos debater esse assunto aí, fica à vontade, dá a sua dica aí também nos comentários aí. Falou, galera? Um abraço para todos aí, valeu. Grande abraço.